Por último, nós dissemos que aqui vamos destacar a questão do papel do Conselho Fiscal. Ora, o Conselho Fiscal desempenha o papel da auditoria externa quando a auditoria externa não existe, não é? Ele vai fornecer informações, a auditoria, o Conselho Fiscal vai receber os resultados de uma auditoria quando esta auditoria existe, mas quando ela não existe, o papel fiscal, o Conselho Fiscal, é que vai desempenhar este papel, não é? Vai desempenhar este papel. E existindo uma auditoria externa, ele recebe a auditoria externa, trabalha com a auditoria externa, recebe o seu relatório, consolida com aquilo que são os seus relatórios e depois vai elaborar um parecer final que vai apresentar em assembleia à organização. O Conselho Fiscal também é que valida o trabalho do auditor externo e garante que as recomendações sejam levadas em consideração pela organização, protegendo aquilo que são os interesses dos associados. Alguém poderia se assustar. Ele valida aquilo que é o trabalho do auditor externo? Sim, ele valida. Porque o auditor externo não vai levantar aspectos que sejam surpresa, não vai trazer problemas com os quais a auditoria interna da empresa não se identifique. Porque, não se esqueça, nós dissemos que a auditoria interna desempenha o papel de um auditor externo. Então, espera-se que estes dois tipos de auditores falem a mesma língua. Não pode existir divergência na interpretação das demonstrações financeiras entre eles. Dito isto, agora vamos passar para a quarta parte. Na quarta parte, o nosso compromisso é entender essa questão de custos que estão envolvidos numa auditoria. O objetivo aqui é ajudar as organizações a planificarem, a orçamentarem as suas auditorias e passarem a ver as auditorias como investimento, não necessariamente como custos, não é? Primeiramente, vamos refletir sobre aquilo que são os fatores que vão influenciar o custo de uma auditoria. Temos a questão do tamanho e complexidade das empresas. As empresas diferem em tamanho. Existem as micro, existem as pequenas, as médias, as grandes empresas. O custo que está associado a uma auditoria numa micro não será o mesmo associado a uma auditoria numa média ou grande empresa. Temos o volume e a natureza das transações, dos registros comerciais, o volume dos documentos que vão ser analisados. Existem empresas pequenas, em termos de volume, em termos de tamanho, mas que tenham um volume muito grande de organizações. Pense numa fornecedora de combustíveis. São VDs, são recintos de computador, é uma pilha de documentos que devem ser analisados. Portanto, há volume, mas a empresa pode ter um tamanho pequeno. Temos a questão que está relacionada com a necessidade de análises técnicas específicas. Para empresas que têm determinados departamentos diversos, dependendo do tipo de auditoria que é feita, o próprio auditor poderá não ter um know-how muito específico em áreas muito específicas também, que o permite fazer uma avaliação apropriada. Eu disse na apresentação que sou um profissional de contabilidade. Não é? Mas se eu tivesse que fazer uma auditoria no ramo de seguros, há aspectos que eu deveria me socorrer de um profissional que é especialista na área de seguros. Eu posso estar em condições de fazer o levantamento geral, mas há aspectos que eu devo contratar alguém. É um outro conhecimento que vai auxiliar o meu conhecimento, não é? Portanto, estamos a falar de necessidades de análises técnicas que muitas vezes são feitas em laboratórios até, não é? Temos a questão de localização. Custos de deslocamento devem ser tidos em conta. E o escopo da auditoria. A auditoria pode ser financeira, pode ser ambiental, pode analisar processos ao nível de uma indústria, pode analisar processos ao nível de tecnologias de informação. São diversos escopos. Mas tudo isto vai determinar o esforço e a especialização que é exigida às pessoas que farão parte direta da própria auditoria, não é? E isto vai impactar o quê? Vai impactar na questão do tempo, vai impactar na questão dos honorários, dos valores que serão cobrados pelos auditores, não é?
Então, essa questão é muito importante termos em conta. É dever da própria organização fazer uma análise custo-benefício, ou seja, qual é o retorno disto que nós estamos a fazer? Qual é o retorno desta auditoria? Dissemos que é necessária por várias razões, mas é bom que esta necessidade seja traduzida em números. Onde é que nós ganhamos para que isto valide a nossa decisão de uma auditoria? Porque, obviamente, as auditorias acabam não sendo baratas, né? Então, na análise custo-benefício, nós temos que, de fato, analisar aquilo que são os benefícios, como a prevenção de perdas, a melhoria de processos, a conformidade com as políticas internas de uma organização, a conformidade com as exigências legais que regulam o funcionamento da organização naquele meio onde ela está. E temos também a questão de confiança. Portanto, temos benefícios que podem ser objetivamente avaliados e dissermos, olha, ganhamos aqui, podemos quantificar. Mas temos outros que nós não podemos avaliar, que é a questão de confiança. A confiança, a credibilidade. Isto deve ser quantificado como benefício. Portanto, já analisamos os benefícios, vamos analisar os custos. Não é? Qual é o tamanho de esforço que isto vai requerer de nós? Qual é o tempo? Qual é o fundo do tempo? Qual é o dinheiro que nós temos para pagar as auditorias? Mas também qual é o custo de continuarmos a errar, estarmos sujeitos a penalizações, algumas delas de valores bastante altos. As penalizações, por exemplo, da administração tributária, sobretudo do nosso país, costumam não ser muito lenientes, costumam ser muito altas. Portanto, isto a organização deve considerar como custo. Então, já temos os benefícios, menos os custos, aí vamos ter uma melhor posição de justificarmos a necessidade de uma auditoria. Alguém poderia perguntar, mas nem todas as empresas podem ou estão em condições de pagar auditores nesses valores que acabamos de reconhecer de que não são valores pequenos. Quais são as opções, então, que existem para organizações que tenham tamanhos, que tenham orçamentos muito limitados? São empresas pequenas, micro, algumas até médias empresas têm orçamentos muito limitados, muito pequenos. Como salvaguardar, como garantir a conformidade em termos de procedimentos, em termos de tudo isso que nós destacamos lá atrás? Bem, as auditorias internas, também dissemos lá atrás, são focadas em riscos. Onde elas não existem, a empresa pode socorrer-se de consultorias estratégicas pontuais, ou seja, contratar consultores que vão analisar especificamente algumas áreas. Temos problemas ao nível de operações, queremos que este consultor externo focalize apenas na questão, por exemplo, de operações. Queremos que ele focalize a sua atenção, ele é especializado nesta área, é um profissional de recursos humanos. Nós queremos uma consultoria ao nível de recursos humanos. Então, uma consultoria específica acaba sendo sempre um recurso a considerar quando nós estamos perante orçamentos limitados. O mais importante aqui é priorizar aquelas que são as áreas críticas da nossa organização.